Estamos conversando com o pastor Ralph Ibrahim e eu perguntei ao senhor sobre o papel das redes sociais nesse ministério, nessa campanha, né? E depois queria que o senhor falasse também do perigo de um namoro virtual. As plataformas sociais, as redes sociais permitem que realmente a gente possa alcançar um número bem expressivo de pessoas. Então, pessoas que de repente estão com os mesmos anseios, as mesmas necessidades. Então, quer dizer, nas plataformas nós temos usado não somente da forma escrita, mas nós temos usado alguns vídeos também. E lembrando, falando sempre aos solteiros, aos namorando e também aos casados. Até porque nos 3 âmbitos as pessoas às vezes estão vivendo uma crise com relação aos seus sentimentos, feridas da alma, e estão buscando e precisando de respostas, às vezes até mesmo com relação à condução, a forma como seus relacionamentos estão sendo conduzidos. E então, quer dizer, a plataforma permite você até quebrar algumas distâncias, porque assim como nós temos muitos campistas que estão nos acompanhando, que estão ouvindo, que estão debatendo com a gente, conversando com a gente encontra também algumas pessoas de outros lugares, outras regiões do país, que acabaram entrando em contato com o nosso movimento e também estão participando. Com relação ao namoro virtual, o que é um perigo. Porque acabamos de falar que um relacionamento demanda conhecimento, você conhecer o outro. Isso é o que aprofunda, o dialogar, o saber a história daquela pessoa e vice-versa. Você mostrar realmente quem é. O mundo virtual não permite que você possa mostrar realmente quem é, ou ir o outro para você. Não por acaso, nós já ouvimos vários casos de pessoas que namorando virtualmente acabaram se decepcionando. Outros casos, a história até terminou de forma violenta. Pessoas que tinham muita intimidade virtualmente, mas marcaram o encontro e nunca mais voltaram. Alguns casos até de jovens que apareceram mortos depois desse encontro. Mas por quê? Virtualmente, dependendo do caráter da pessoa, ela pode pintar um personagem que na vida real ela não é. Um personagem que comove, um personagem que sensibiliza, e a pessoa do outro lado acaba acreditando que o que a pessoa está colocando, o que a pessoa está postando, é ela mesma. Quando em alguns casos, não gosto de generalizar, quando em alguns casos é o tal do fake. Ou seja, é um perfil falso, não é a pessoa não é aquilo que ela pintou, que ela mostrou para o outro. Então, quer dizer, temos que ter todo um cuidado com quem se aproxima de nós, até porque entra na nossa casa. O interessante da internet, o namoro virtual, é que você deixa a pessoa entrar na sua casa. Há uma invasão na vida. Há uma invasão, porque uma coisa que assim, não tem como escapar. Ninguém consegue mentir por muito tempo, principalmente quando está olhando nos seus olhos. E no mundo virtual há uma tela na sua frente. E uma tela não consegue, não demanda uma expressão que mostre para você o quanto a pessoa está sendo sincera, o quanto a pessoa está sendo verdadeira. E tem um detalhe, quem age dessa forma, né, usando um fake, nem imagina que ele será descoberto de qualquer maneira. Sim. Porque não há como esconder o que se posta nas redes sociais. As pessoas ainda têm uma inocência, acreditando que, mesmo quando se exclui, ou seja, não, na verdade, tudo que você posta, mesmo depois você excluindo, seja a forma escrita, a imagem ou vídeo, tudo aquilo fica guardado. Então, quer dizer, o seu IP, o seu endereço da internet, ele pode ser encontrado. Então, quer dizer, é importante que hoje você tenha todos os cuidados. Eu me lembro que uma vez uma menina colocou na internet, meu aniversário, dia tal e tudo mais, só que ela não convidou ninguém. Na verdade, ela colocou que era aniversário dela, mas apareceram 1000 pessoas. Que isso, hein? Por quê? Porque as pessoas... da rede social. For da rede social, as pessoas tinham o número da casa dela, o bairro, a rua. Então, tem pessoas que se expõem, colocam muito da sua intimidade, compartilham sua intimidade em público e não entendem o perigo que é você expor da tua intimidade para pessoas que não somente você conhece, mas para uma maioria que você não sabe quem é e como vão usar essa informação. Aí cabe aos pais estarem preparados para estarem monitorando essa situação, né? Até porque, às vezes, algumas pessoas estão encontrando alguém na internet que supre a falta de um pai ou de uma mãe presente.
Justamente. Pastor, namoro e santidade, o senhor está liderando esse movimento, namoro e santidade. Sim. Mas tem outros movimentos, namoro em santidade, que inclusive a própria Igreja Católica também alerta os jovens para essa questão. Existe uma série de interessante, né? Você faz uma pesquisa no próprio Facebook e você não encontra uma nem duas. Na verdade, você encontra várias páginas namoro com os termos namoro santidade. Interessante que está uma preocupação de várias pessoas com o tema, ou seja, namoro e santidade, namoro em santidade, e não somente católicos, mas das mais diversas vertentes. Então, pessoas que querem tornar o seu relacionamento um relacionamento que agrade ao Senhor. Pessoas que realmente assim, já vivenciaram outras histórias e, de repente, querem mudar o final delas a partir de agora, colocando nas mãos de Deus. Nós até colocamos namoro e o ouro de namoro, né, colocamos entre parênteses, porque no namoro precisamos estar orando muito, entregando nas mãos de Deus. E a nossa visão do projeto é um projeto não denominacional. Então, quer dizer, apesar do pastor Ralph, na verdade, o projeto não é dos evangélicos. Na verdade, é um projeto para todo aquele que quer contar uma história diferente do que o mundo tem mostrado. De pessoas, de programas de televisão que dizem que é normal você sair a primeira vez com um rapaz e nessa primeira saída ter uma relação sexual com ele. Isso não é normal. Isso não é, aos olhos de Deus, isso não é aceitável. No entanto, se você hoje diz que você é virgem, então você é o careta. Então, somos um movimento de careta sim. Se é para ser careta diante do mundo, então nós vamos pagar o preço de sermos caretas. Mas também colher os frutos de viver algo melhor que Deus está reservando. Namoro e santidade é um movimento que só participa os jovens que namoram. Como é que o senhor vê a participação dos pais nesse movimento, pastor? Nós dividimos, daí é o diferencial do namoro e santidade. Nós colocamos esse E comercial, e santidade. O diferencial é que nós discutimos com solteiros, namorados, noivos e os casados. O que, querendo ou não, acaba permitindo a participação dos pais também. Tanto para a sua vida relacional, até mesmo para entender o que está passando na cabecinha dos teus filhos, que estão, de repente, alcançando aquela fase de adolescência, estão com várias dúvidas e tudo mais. Então, quer dizer, isso acaba nos diferenciando de outros movimentos, que discutem mais a questão do solteiro. Ou seja, eu estou esperando alguém, não estou namorando e estou esperando alguém. Ou estou namorando e eu gostaria que o Senhor pudesse me ajudar. A gente avançou para os casados. Os casados também precisam estar vivendo em santidade. E eu creio que o casamento nada mais é do que o namoro eterno. Porque é uma coisa que as pessoas precisam aprender, né? Enquanto namorados, as pessoas têm uma preocupação muito em conquistar, né? E, infelizmente, algumas pessoas, com o passar do tempo, perdem o valor da conquista, que é o quê? É você pegar a sua plantinha, ou a sua plantinha, o seu relacionamento, pegar a sua plantinha e regar regularmente. É interessante que muitos casamentos acabam se desfazendo porque as pessoas esquecem isso. Esquecem de perguntar como é que você está, esquecem de dividir sonhos, esquecem que as pessoas estão ali como onde o individualismo acabou, mas elas agora têm uma mesma pegada. As pessoas se esquecem do primeiro amor, daquele primeiro encontro, daquele primeiro beijo. Então, o namoro santidade, eu acho que dá para os pais um canal de estar conversando com os seus filhos e saber orientá-los, mas também eles recebem. Namoro e santidade tem fatores interessantíssimos e importantes na vida de quem participa. Primeiro, fidelidade a Deus. Sim. Depois, preservar a própria saúde, porque hoje é um perigo a pessoa se relacionar com várias pessoas, o tal do ficar, por exemplo, né? É um risco muito grande. Primeiro, expõe o caráter da pessoa.
depois o perigo de se contrair uma doença. Porque o valor da santidade nesse caso é porque as pessoas ficam, quando se fala em santidade, pureza, virgindade, daí vem a palavra virgindade, ser casto, ser virgem, mas o fato é, Deus não está preocupado com virgindade, Deus está preocupado com santidade, porque quando você é santo, você compreende que uma vida sexual é para depois do casamento, porque pode existir pessoas virgens, mas estejam acessando sites pornográficos. Sim, eu queria, a gente vai colocar agora na tela o link, né, para as pessoas participarem. Estar acessando. E saber do senhor se já tem frutos, já colheu alguns frutos desse movimento Namoro e Santidade, desse ministério? Nós temos recebido alguns testemunhos de pessoas que começaram a aplicar os ensinamentos de namoro e santidade no seu dia a dia. Exatamente, Namoro e Santidade 01. Algumas pessoas que já têm aplicado aquilo que está sendo tratado dentro de Namoro e Santidade. Hoje, nós vamos estar, toda segunda-feira nós colocamos um vídeo e hoje nós vamos estar, à tarde para a noite, vamos estar colocando um novo vídeo onde é oferta de amor, onde ensina as pessoas a dar o seu melhor para o outro, ou seja, não qualquer coisa, mas o seu melhor, porque afinal de contas, Deus nos amou tanto que também deu o melhor dele, que foi o Senhor Jesus, o seu próprio Filho. Então, é legal pessoas que estão compartilhando. Na página, nós temos um telefone, onde nós criamos um grupo no WhatsApp. Você pode repetir o link e também o telefone, pode dar. O link no Facebook é facebook.com/namoro01 e o telefone é 99 70 66 739. 99 70 66 739, ou seja, 22. E temos um grupo no WhatsApp onde nós orientamos com relação à oração, à perseverança, à condução do teu relacionamento. Então, quer dizer, a gente tem visto pessoas que estão bebendo da palavra do Senhor e que compreendem que precisam colocar Deus no centro dos seus relacionamentos. Digo uma coisa para você, é incrível, mas existe muitas pessoas feridas na alma. Então, quer dizer, o Namoro e Santidade é um projeto de Deus para a cura da alma. Pessoas que, existem casos de pessoas, por exemplo, que não querem mais ter relacionamentos em função de histórias passadas. Então, quer dizer, hoje elas estão com medo de começar uma nova história com alguém. E muitas dessas pessoas estão começando a romper algumas barreiras, estão começando a romper alguns obstáculos. Mas o fato não sou eu. Na verdade, é a ação de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Sim, vamos novamente colocar na tela aí o endereço, lembrando aos pais que é bom que os pais orientem seus filhos a entrarem também na página do Facebook para conhecerem mais esse projeto, que é um projeto importante, interessantíssimo. Agora, quer dizer que quem não é mais virgem também é bem recebido? Assim, como nós estamos falando, somos uma sociedade que dá um valor muito grande para a questão do sexo, né? A gente vê as músicas, sexo, as novelas, sexo. E a verdade é, amado, sexo é bom. O mundo gira hoje em torno do dinheiro e do sexo. Dinheiro e sexo. E a verdade é, sexo é bom. Na verdade, não estamos aqui para dizer que não é para fazer sexo. Não, sexo é bom. Portanto que você faça debaixo da ordenança e da orientação de Deus. E da visão de Deus, sexo só pode ser feito depois de um relacionamento consagrado através do casamento. Então, já que somos uma sociedade que principalmente coloca isso como uma mercadoria e pessoas como objetos, ou seja, a sociedade coloca as pessoas como coisas que dão prazer. Então, quer dizer, o namoro e santidade, ela vai na mão contrária. Você não é uma coisa que dá prazer. Você é uma pessoa que sente, você é uma pessoa que chora, você é uma pessoa que tem problema. E o sexo foi dado como uma ferramenta para abençoar homens e mulheres. Mas, ponto. Alguém que já fez sexo antes do casamento está fora do namoro e santidade? Claro que não. Na verdade, a sua santidade começa no momento em que você resolveu tomar uma posição diante de Deus. Então, se você já teve uma relação sexual, mas você se arrependeu, não é casado, tem uma relação sexual, não é casado, mas você tomar uma posição diante de Deus, tenha certeza. Assim como o próprio Senhor, nós também te receberemos de braços abertos. Pastor Ralf, as igrejas estão preparadas para esse assunto entre os jovens? Não. Na verdade, as igrejas, a maioria das igrejas coloca, não pode.
não pode fazer sexo, mas não quer discutir com aquele adolescente, não quer discutir com aquele jovem o que eles estão sentindo, porque é um período onde os hormônios estão explodindo e às vezes eles querem conversar, às vezes eles querem colocar aquilo que estão sentindo, aquilo que estão enfrentando. Então, a igreja, nem todas as igrejas conseguem ter uma proximidade com o jovem. Algumas igrejas ainda vivem o tabu da palavra sexo. A gente sabe, é interessante que a televisão não tem mais esse tabu, mas é incrível como algumas igrejas e os pais têm esse tabu. Eu conversando com jovens, a maioria não tem um diálogo, um canal de conversação com seus pais sobre o assunto. Porque na visão dos jovens, eles dizem o seguinte: se eu conversar com meu pai, se eu conversar com meu líder religioso, espiritual, ele vai achar que eu quero fazer. Quando, na verdade, eu gostaria só de ter algumas respostas. Eu estou com dúvidas. Daí, já que eles ficam com vergonha de conversar com seu líder espiritual porque não acha abertura, ou tem vergonha de conversar com os pais porque acham que querem ter uma relação sexual, eles acabam buscando resposta com pessoas da mesma idade que estão com a mesma dúvida. E se duvidar, vai ensinar errado ou gerar novas dúvidas. Justamente. Então, quer dizer, o namoro e santidade visa a quebrar essa barreira. Pessoas que estão precisando conversar, de orientação, e não é uma crítica à igreja, mas na verdade é um alerta. Precisamos quebrar estas barreiras e nos aproximar dos jovens, até porque, infelizmente, uma pesquisa mostra que jovens de 13 aos 34 anos está crescendo o número de jovens nessa faixa etária que está se afastando de Deus. Nem digo se afastando da igreja, está se afastando de Deus e optando pelo ateísmo. Então, quer dizer, quebrar distância, porque nosso Deus é Deus de perto. É quebrar distâncias e trazer esses jovens para que realmente eles possam sentir alcançados. Pastor Ralph Ibrahim, muito obrigado pela presença do senhor aqui e abordando esse tema tão interessante, tão importante, que é o namoro e santidade. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Deixar um abraço para alguns desses jovens que estão assistindo. Alguns desses jovens também são os meus alunos, estão assistindo o programa. E você, por favor, manda um abraço para a gente. Daí, quer dizer, a Ludmila, o Heitor, todos eles, o Gabriel, que estão assistindo o programa, estão acompanhando. Então, um abraço para vocês e até a próxima segunda, se Deus quiser. Um abraço a todos. Vou para o intervalo rápido para trazer para você um clipe muito especial com Eli Soares aqui no Mais Vida. Estamos apresentando Mais Vida.